Caçapava é uma cidade conhecida por toda a região, não só na região, mas em todo o estado e até mesmo em todo o país, por alguns títulos curiosos e interessantes. Como, por exemplo, a Terra da Taiada, não é? Por conta daquele famoso doce que é feito com o melado de cana, com a farinha de mandioca, com gengibre ralado. É quase do formato da rapadura, só que é um tom mais claro e com um sabor mais acentuado. A taiada é uma grande marca da nossa iguaria. Caçapava também é uma cidade conhecida como a cidade do bolinho caipira. Todo mundo vem para Caçapava para saborear, para o famoso bolinho caipira, né? Que é uma grande marca da nossa cidade também. Ele é feito com farinha de mandioca, com carne moída, com muito cheiro verde e também com um pouquinho de segredo que é guardado a 7 chaves, ninguém sabe, porque a gente vai fazer em casa e nunca fica do mesmo jeito, né? Mas sem dúvida alguma é uma das iguarias marcantes aqui de Caçapava. Caçapava também é conhecida como a Pérola do Vale. Hoje quase não ouvimos muito, mas nos anos 50, 60 ouvíamos com mais frequência a Pérola do Vale. Agora tem um título muito próprio do caçapavense, que é Cidade Simpatia. E a primeira vez que uma pessoa, o primeiro a utilizar essa expressão ao referir-se a Caçapava, foi o Dr. Eloy Chaves, um importante empresário aqui da região. Ele é de Pindamonhangaba e empresário, dos maiores produtores do café brasileiro. Foi político também, com cargos relevantes no governo do Rodrigues Alves, foi secretário da Justiça, de Segurança, enfim. E ele esteve em Caçapava em 1918, a convite do nosso prefeito na época, Dr. José Pereira de Matos, aliás, o primeiro prefeito de Caçapava, né? Primeiro do período republicano. Então ele esteve aqui com a sua comitiva, ele proferiu uma palestra no Paço Municipal, onde hoje é a Câmara. Depois ele conheceu também alguns pontos de destaque na cidade e ele sensibilizou-se pela forma carinhosa com que ele foi recebido pelo caçapavense, uma recepção muito calorosa. E quando ele foi embora, desse momento em diante, toda a cidade onde ele passava, e olha que empresários, políticos viajam bastante, todo lugar que ele passava ele dava um jeitinho de falar que esteve numa cidade, Caçapava, que era uma simpatia. Então, esse foi o primeiro momento em que a expressão cidade simpatia começa a se popularizar. 2 décadas à frente, em 1940, 22 anos depois, portanto, veio para Caçapava um jornalista carioca chamado Martins Capestrano. Ele veio visitar um amigo em Caçapava, que é um professor, José Benedito Cursino, professor e também diretor do ginásio, e ficou uns 2 dias em Caçapava, 2, 3 dias, e visitou a cidade e também se encantou pela forma com que foi recebido pelos caçapavenses, com muito carinho, com muita atenção, pela recepção que ele teve em Caçapava. Quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele publicou uma matéria. Ele era editor de uma revista muito famosa na época, chamada Fonfon, uma revista que tinha uma circulação muito grande, uma espécie de uma revista Veja de hoje. Então ele colocou lá, ele publicou uma matéria chamada Caçapava, é o título, Caçapava, a Cidade Simpatia. E ele desenvolveu uma matéria lá falando da forma em que foi recebido em Caçapava, aquela coisa toda. E essa revista e essa matéria você pode encontrar, está disponível na internet. Se você for lá dar uma googada lá, revista Fonfon, 13 de julho de 1940, você vai encontrar a reportagem lá. Tá? E mais à frente, depois, já nos anos 60, 70, veio morar em Caçapava um comerciante carioca
chamado Alfeu de Andrade. E o senhor Alfeu, ele tornou-se o proprietário do bar e lanchonete Rancho Alegre. Você deve se lembrar do Rancho Alegre, era muito bem frequentado. Ficava ao lado de onde hoje é o Bradesco. Ele tornou-se também um apologista, um apaixonado por Caçapava, que todo mundo que entrava ali, em sua lanchonete, em seu bar, ele falava, elogiava, os visitantes que vinham para Caçapava também, ele fazia questão de falar que Caçapava era uma cidade de simpatia. Então foram esses 3 momentos, em 1918, com o Dr. Eloy Chaves, depois em 1940, com o jornalista Martins Capestrano, e por fim com esse comerciante, o Alfeu de Andrade, nos anos 60 e 70, que Caçapava hoje é conhecida como cidade de simpatia por todo o Brasil.